Adoramos assim o nome excelente de Jesus, o nosso Rei, o nosso Cavaleiro Branco que saiu para vencer. Amados, nós estávamos tratando na aula passada, que foi a aula de número 60, estávamos falando sobre as tentativas para afastar Jesus da cruz. E nós afirmávamos que Jesus não evitou nem desceu da cruz, porque o seu objetivo era a morte do pecador, que ele representava naquele momento. Então, por esse motivo, Jesus preferiu ir para a cruz, né? De maneira que o inferno procurou dissuadir Jesus de ir para a cruz. E assim foram feitas várias tentativas com o fim de demover Jesus de ser crucificado. E nessas várias tentativas, Satanás usou diferentes pessoas, inclusive um apóstolo. O apóstolo Pedro, para retirar a cruz do caminho de Jesus. Então Satanás fez de tudo, né? Ele quis até que Jesus se despregasse da cruz, demonstrando assim a sua divindade. Nós percebemos no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, a partir do versículo 13, né? Segue-se aí até o versículo 26, que Satanás usou Pedro para tentar tirar Jesus da rota da cruz. Amados, entenda o seguinte, quando o assunto se trata da nossa crucificação com Cristo, qualquer pessoa que se opuser a isto, por mais querida que seja, essa pessoa se torna inimiga. Ok? Porque o nosso principal objetivo é estar crucificado com Cristo. Agora vamos ministrar na aula de número 61, palavra poderosa, dentro do tema Posição em Cristo, na sua primeira edição, que é o tema que nós estamos tratando nessa sequência, trazendo a abordagem crucificação de Jesus Cristo, dando assim continuidade às aulas anteriores, né? E como nós dissemos que o nosso grande objetivo é estar crucificado com Cristo, havia uma maldição na lei de Moisés para aquele que era crucificado. Deuteronômio capítulo 13, versículos 6 a 10, se teu irmão, filho da tua mãe, ou teu filho, ou tua filha, ou a mulher do teu amor, ou teu amigo que amas com a tua alma, te incitar em segredo dizendo, vamos e sirvamos outros deuses que não conheceste, nem tu, nem teus pais, dentre os deuses dos povos que estão em redor de ti, perto ou longe de ti, desde uma até a outra extremidade da terra, não concordarás com ele, nem o ouvirás. Olha o que a palavra está dizendo. Tome muito cuidado com alguém que se opõe à nossa fé. Aí continua dizendo o texto, não olharás com piedade, não o pouparás, nem o esconderás, mas certamente o matarás. Então veja que a pena era severa. A tua mão será a primeira contra ela, para o matar, e depois a mão de todo o povo. Apedrejá-lo-ás até que morra, pois te procurou apartar do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Então, queridos, com essas coisas não se brincam. Jesus também, ele foi incitado pelos gregos a não ir para a cruz. Nós entendemos, amados, que Roma era a capital militar e a Grécia era a capital da cultura. E ali os gregos fizeram uma proposta de honra para Jesus, porém, ele respondeu, o meu negócio é cruz. Então os gregos queriam arrebatá-lo, queriam tirá-lo dali, porque havia uma notícia corrente de que iriam matar Jesus. E eles queriam levar Jesus ali para a Grécia, talvez ali propondo, lá tem uma cadeira na academia de letra para o Senhor. João capítulo 12, versículo 20 a 23. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe rogaram, Senhor, queremos ver Jesus.
Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Agora veja o que Jesus respondeu. Respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Então veja, diante daquela proposta de resgate, qual o recado que Jesus mandou os discípulos retornar? Aí ele diz: em verdade vos digo. Né? Em verdade vos digo. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me serve, ou me servir, o Pai o honrará. Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas, precisamente com este propósito, vim para esta hora. E aí Jesus continua dizendo: Pai, glorifica o teu filho, ou glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam: foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus: não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Percebe então, amados, como Jesus coloca o assunto sério da sua crucificação? E aí ele acrescenta dizendo: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Ou seja, Jesus foi levantado entre a terra e o céu através da cruz. Isso dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Então, amados, entenda o seguinte: Jesus sabia o que queria e onde queria chegar. Quando o povo ouvia a sua ministração, eles ficavam maravilhados, né? Certa feita, disseram: vamos levá-lo ao trono de Herodes. Olha o que disseram. Aí o que aconteceu? Jesus, porém, entristeceu-se e retirou-se dali. Ali, Senhor, amados, ele deu uma demonstração contundente que o seu alvo não era trono humano, não era honra humana, né? E sim o trono de Deus, que é a cruz. O que dizer do governador Pilatos? Outro que Satanás tentou também usá-lo, né? Em Lucas capítulo 23, versículo 13 ao 25. Então, reunindo Pilatos os principais sacerdotes, as autoridades e o povo, disse-lhes: apresentaste-me este homem como agitador do povo, mas, tendo interrogado na vossa presença, nada verifiquei contra ele dos crimes de que o acusais. Então veja que Pilatos ali está argumentando com o povo, né? Aí ele continua dizendo: nem tampouco Herodes, pois não o tornou a enviar. É, pois, claro que nada contra ele se verificou digno de morte. Portanto, após castigá-lo, soltá-lo-ei. E era-lhe forçoso soltar-lhes um detento por ocasião da festa. Então veja que iria acontecer a Páscoa a partir do dia seguinte, que era sábado, né? Então toda a multidão, porém, gritava: fora com este! Solta-nos Barrabás! Barrabás estava no cárcere por causa de uma sedição na cidade e também por homicídio. Por isso que Barrabás estava preso, né?
Aí, desejando Pilatos soltar a Jesus, insistiu ainda. Eles, porém, mais gritavam: crucifica-o! Crucifica-o! Então, pela terceira vez, lhe perguntou: que mal fez este? De fato, nada achei contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de o castigar, soltá-lo-ei. Mas eles estavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E o seu clamor prevaleceu. Então Pilatos decidiu atender-lhes o pedido. Soltou aquele que estava encarcerado por causa da sedição e do homicídio, a quem eles pediam. E quanto a Jesus, entregou à vontade deles. Queridos, não há nenhuma possibilidade de evitarmos a nossa crucificação com Cristo. Entenda isso. Não há nenhuma possibilidade de evitarmos. Assim como Cristo foi crucificado, eu também tenho que assumir a minha posição com o meu Senhor. Você tem que assumir a sua posição de crucificação com Cristo. Satanás, ele incitou o governador Pilatos para livrar Jesus da cruz, e Deus incutiu no coração do povo revolta suficiente para que a sua vontade prevalecesse. Porque era a vontade de Deus que Cristo fosse crucificado, porque senão eu e você não estaríamos assim. E assim o governador teve que ceder. O governador Pilatos não teve outra alternativa. Também nós temos o caso daqueles que contemplaram a Jesus na cruz, os fariseus, os principais sacerdotes, os escribas e os próprios ladrões na cruz. No Evangelho de Marcos, no capítulo 12, ou melhor, dizendo, capítulo 15, né, versículos 29 a versículo 32, diz que os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ah, tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, escarnecendo entre si, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se? Desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos também. Os que com ele foram crucificados o insultavam. Amados, os fariseus só vestiam branco, andavam paramentados de branco. Isso nos deixa claro em Atos capítulo 23, versículo 2 e 3. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam perto dele, estava perto de Paulo, que lhe batesse na boca. Então lhe disse Paulo: Deus há de ferir-te, parede branqueada. Por que chamou de parede branqueada? Porque ele estava todo paramentado de branco. Eles achavam que era pureza aquilo. E Paulo disse: tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei, e contra a lei manda agredir-me? Queridos, não há nada mais terrível, entenda isso, que ameace a nossa vida do que a religiosidade. Eu quero ser, eu quero ter. Satanás sempre desejou o lugar de Deus. E por isso veio a soberba. Amados, Jesus andava com os pecadores. Ele entrava na casa dos pecadores, comia com os pecadores, né? Porém, quando encontrava um fariseu pela frente, ele usava os seguintes adjetivos: hipócritas, raça de víboras, sepulcros caiados, filhos do diabo. Entenda, os fariseus, os religiosos da época, eles conseguiram atingir o seu principal objetivo, que era matar a Jesus. Pois esse era o propósito de Deus. Porque se Jesus não tivesse sido crucificado, eu e você não estaríamos aqui pregando o Evangelho. Que Deus te abençoe e te guarde, que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida. Até a próxima ministração, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus.